Olá, somos representantes dos Florais Agnes, de Essências Florais Brasileiras. Estamos nesse movimento desde 1993, trabalhando aí com as flores do Cerrado, e agradecemos o convite do Comitê de Programação da segunda jornada SP Flower, e o meu nome é Gelsi Campos, Andréia Leandrini é nossa colaboradora ímpar nesse trabalho. Então, fomos solicitados a falar um pouco da nossa vivência nessa época de pandemia com os nossos florais, como foi que nós passamos. A Andréia é osteopata e é uma terapeuta floral novinha, mas com muita sensibilidade. Ela já vem trabalhando conosco há quase 2 anos. E ela vai falar um pouco da experiência dela nessa pandemia, com os casos que ela atende no consultório. Você pode se apresentar, Andréia, falar um pouco do seu trabalho e como foi que você viu essas mudanças aí durante esse período que nós estamos vivenciando ainda. Olá, eu sou a Andréia Leandrini. Agradeço muito o convite por estar falando aqui. Sou colaboradora nos Florais Agnes e vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto no consultório durante a pandemia. Os sentimentos, eles são capazes de causar alterações no nosso organismo. Todos nós somos um corpo físico que é influenciado pelos nossos corpos energéticos. Então, o sentimento ele vai alterar o nosso corpo energético e aí, dessa forma, o nosso corpo físico vai ser alterado também e aí a gente chega a ver os sintomas que aparecem. Eu vou dar alguns exemplos de como isso pode acontecer. Então, por exemplo, a tristeza, ela pode alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. E um exemplo de alteração do sistema nervoso autônomo é a alteração da qualidade do sono. Então, a pessoa ela pode passar a ter insônia por causa da tristeza. O sentimento de raiva ele pode alterar a liberação de enzimas do estômago, por exemplo. Então, uma pessoa que está passando por raiva constante, ela pode ter sintomas como azia e, a longo prazo, ela pode desenvolver uma gastrite. Um outro exemplo é a preocupação, que ela pode deixar a musculatura mais tensa, principalmente ela vai afetar a musculatura de trapézio, e isso pode causar dor crônica, pode causar também alteração na contração muscular da musculatura da mastigação, então pode vir a causar problemas de ATM, apertamento dentário, bruxismo. Então, eu dei alguns exemplos de como os sentimentos vão alterar a parte física. Na pandemia, a gente tem visto muitos sentimentos novos para as pessoas no dia a dia, né? Eu vou citar alguns sentimentos, mas depois a doutora Gelsi vai falar mais detalhadamente deles através da linguagem dos florais do sistema Agnes. Então, por exemplo, está sendo comum as pessoas terem muito medo nesse período, né? Medo de contrair uma forma grave da doença, medo de que algum ente querido fique doente ou venha a falecer de repente, medo da questão financeira modificar demais. Então, a gente tem visto muitas pessoas terem medo. Um outro sentimento comum nesse período tem sido a tristeza pela separação afetiva das pessoas que a gente gosta, a tristeza por saber como a doença está evoluindo, como as coisas estão se desenvolvendo. Tristeza também por tantas pessoas que têm passado por falência nos negócios nesse período. Um outro sentimento que também tem sido bastante comum é a raiva. E acho que o que traz mais raiva para as pessoas nesse período é justamente a raiva diante da impotência de resolver a situação. A gente acaba não tendo tanto poder de resolver isso e isso gera raiva. Cada pessoa ela vai ser mais ou menos suscetível e por isso ela vai ser afetada de maneiras diferentes pela mesma situação. Então, está todo mundo passando pela pandemia,
mas as pessoas vão ser afetadas de maneira diferente, de acordo com o registro que elas já têm da própria vida. Então, por exemplo, uma pessoa que na sua vivência passou por questões de mais medo, ela é mais suscetível a ser afetada pelo medo, por exemplo, que a mídia tem gerado nas pessoas. E aí, então, ela vai reagir de uma forma diferente. Uma pessoa que já tinha problema ou alguma questão envolvendo a parte financeira, quando isso afetar ela, ela vai responder com o corpo de uma forma diferente. Então, o que eu estou querendo dizer é que a mesma situação pode afetar as pessoas de forma diferente, de acordo com os registros que essa pessoa já tem no próprio corpo. E além disso também, a gente está passando todos pela mesma situação, mas algumas pessoas foram mais afetadas e outras menos. Tem pessoas que tiveram pouca mudança na rotina por causa da pandemia, já estavam mais acostumadas a trabalhar de casa, já eram mais reclusas, e teve gente que foi muito afetada com a pandemia. Isso também vai trazer diferenças em como algum sintoma vai desenvolver no corpo da pessoa. Em consequência de todas essas alterações emocionais que têm acontecido nesse período, a gente tem presenciado no consultório o aparecimento de muitos sintomas físicos. Por exemplo, eu tenho visto bastante pessoas que desenvolveram síndrome do intestino irritável, e isso pode ser decorrente do sentimento de intolerância, de injustiça ou de inadequação. Então, a pessoa antes tinha uma digestão normal, e de repente alimentos que ela já consumia, que eram comum para ela, começam a causar problemas, e isso tem a ver com a forma como ela tem visto a situação em si. Além disso, tem aumentado muito a quantidade de pacientes com dores crônicas no consultório, pessoas que até tomam medicação e mesmo assim continuam com dores, e isso tem relação com o sentimento de desvalorização. Tem aumentado muito, como eu já tinha dito antes, pessoas com apertamento dentário ou bruxismo, e isso tem muito a ver com o sentimento de raiva e de revolta. Além disso, tem aumentado bastante também pessoas com insônia, e a gente vê isso como uma consequência de preocupações que não podem ser resolvidas. Além disso, houve um grande aumento também em pessoas com diagnósticos psiquiátricos, pessoas que vinham sem necessidade de remédio e que, por causa dessas alterações emocionais, precisaram procurar médicos e acabaram recebendo diagnósticos psiquiátricos. E a gente sabe que é em decorrência de todos esses sentimentos que a pandemia trouxe para as pessoas. Alguns exemplos que eu mais tenho visto no consultório desses diagnósticos é síndrome do pânico, ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e depressão. Tem aumentado muito, e o que mais me impressiona é que as pessoas elas acreditam que que é um diagnóstico permanente. Então eu tenho percebido uma dificuldade das pessoas em entender que esse diagnóstico veio por sentimentos que estão acontecendo agora, e que se a gente conseguir tratar e olhar isso de uma maneira específica, a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, que isso não é um diagnóstico permanente, que ela vai ter depressão para o resto da vida, que ela vai ter síndrome do pânico para o resto da vida. Essa é a maior dificuldade quando o paciente chega no consultório. As essências florais, elas atuam justamente nos nossos corpos energéticos, e elas são capazes de restabelecer o equilíbrio e, consequentemente, regularizar o funcionamento do organismo, das coisas que eu falei antes, né? A essência floral é capaz de regularizar o sistema nervoso autônomo, o funcionamento dos órgãos, alterar então o estado de tensão da pessoa e dessa forma atingir a forma que o músculo está se contraindo. Então, as essências florais elas são capazes de tratar todas essas questões que eu falei anteriormente. Agora a doutora Gelsi vai falar mais detalhadamente sobre as essências do sistema Agnes, que atuam diretamente nos sentimentos que a pandemia tem trazido para as pessoas. Obrigada. Bom, obrigada, Andréia. É realmente isso que a gente pensa. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu acho a tela primeiro.
Então, volta aqui. A tela estava aqui embaixo. Eu não sei se está compartilhando aí. Tá sim, Tá, então tá bom. tá. Bom, existem algumas orientações no comitê da jornada que eu não sei se eu concordo muito. Eu sou terapeuta floral há 31 anos e médico homeopata há 41. Tá? E um dia a gente pode falar a respeito dessa correlação. Quando a gente fala de flores, a gente geralmente tem a ideia romântica, né, da flor. E realmente, se você está num quarto escuro e abre a janela, aquela flor que você vê para um jardim florido, abre a janela para um jardim florido, aquilo te modifica de alguma forma, do ponto de vista energético, psíquico, emocional, te mexe como um todo. E as flores nos acompanham. Agora, quando eu falo de flor dentro de uma visão cartesiana, eu estou falando do berço, do DNA de uma planta inteira. Tá? Então, as flores têm esse lado, e eu não posso deixar de falar de tratamento, porque a gente está lidando com pessoas que precisam de ajuda, precisam da cura, do cuidar. Cura significa cuidar. Então, esse conjunto, que é uma flor, que é o conjunto de uma planta inteira, ele vai, então, modificar aquele padrão energético, que é o sistema imunofísico, psicoendócrino da pessoa, é o todo, então ele vai então responder. Eu entendi a preocupação no sentido de, bom, não usar termos de cura, porque a gente vive momentos de realmente uma perseguição de ideias, então a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente pode, então, discutir mais a fundo esse assunto. Tanto é que a Andrea também falou de sintomas. A gente, quando está falando de pacientes, você tem que falar o que ele sente, e o que ele sente são os sintomas. Então, não adianta muito tampar o sol com a peneira. Bom, eu coloquei aqui as flores que a gente utilizou com maior frequência nesses tempos de crise. Então, eu tentei fazer uma aulinha aqui só no sentido didático, e a gente vai conversando. Depois podem fazer perguntas se quiserem. As flores do sistema Agnes, que hoje se chama Florais Agnes, ela vem do Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro, ele compreende principalmente toda essa região aí do centro-oeste, uma parte do sudeste, pegando até uma parte do nordeste aqui, do centro também para o oeste. E o que caracteriza o cerrado? São árvores baixas, retorcidas, que têm uma quantidade enorme de cipós. Então, o paradigma do cerrado é que você não consegue adentrar. Uma floresta, por exemplo, os florais que vêm da floresta, a floresta ela te abraça, você consegue penetrar. Aqui você precisa de facões, então é só obstáculo, é só medo, são árvores com muitos espinhos, arbustos. Então, as flores que vêm do cerrado, elas tratam essas dificuldades. E é muito parecido com os períodos que a gente está vivendo agora, né? Então, geralmente, a flor ela traz a assinatura do lugar onde ela nasce. E, geralmente, ela nasce onde a gente precisa que ela nasce. Então, ela nasce perto da gente. Então, por isso que eu sempre quis fazer essa pesquisa com as flores do cerrado. Na realidade, inicialmente, eu queria fazer uma analogia com as flores do deserto, que eu tinha acabado de conhecer, e, no fim, eu me embrenhei aí e achei. Olha aí, o que é do cerrado? Os ipês, o lobo-guará, as cachoeiras, pedra, muito arbusto, muita coisa retorcida embaixo, e flores lindas, maravilhosas, bastante de cores vibrantes, né? Quer dizer, são flores muito fortes, energeticamente falando.
Vamos ver as características dos tempos de crise, né? A crise pode ser súbita, como foi essa que nos atrapalhou, ou ela pode vir devagarzinho, insidiosa e se estabelecer. Mas ela leva a gente para o mesmo lugar, uma encruzilhada onde a gente não sabe que caminho tomar. Isso causando um sentimento de aflição e angústia muito grande. Ou seja, a gente não sabe o que aconteceu. Na época, a gente não sabia nada do vírus, não sabia nada do que ia acontecer. A única coisa que tinha para ser comparada era 100 anos antes, com a gripe espanhola, que foi uma tragédia. Então, tudo isso gerou um tempo de aflição e angústia. A comunicação, lógico que sempre tem pessoas que usam os períodos de crise para se dar bem, certo? Então, a comunicação truncada, pessoas falando a verdade, pessoas falando mentira, a gente com resistência para adquirir novos hábitos, e assim, meio que não respeitando o ritmo daquela maré, porque a gente estava acostumada com a nossa maré que vinha seguindo na nossa vida. Então, vamos ver aqui o que a gente foi usando nesse desconhecimento diante do novo, essa encruzilhada de não saber o caminho e o medo e pânico que a Andréa também já tinha falado. Nós usamos a nossa flor, nosso carro-chefe, que é a flor do café. O que fala a flor do café? A flor do café, ela trata aquela teimosia aliada à debilidade física, à obstinação mental, mau humor. Então, sabe quando a gente procura sempre o caminho mais difícil para fazer as coisas? E está muito cansada, com muito sofrimento, com uma sensação de obscuridade, sabe? Parece que tudo está embotado, a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Esse momento é que a gente precisa da flor do café. E foi muito usada, né? No sentido de aliviar esse sentimento, né? Esse sentimento de sofrimento, né? Esse sistema de crença que nada pode ser mudado, né? Nada pode, tem que tudo ter uma ordem. Sim, tem momentos que a gente precisa alterar essa ordem, né? A outra flor que a gente usou muito é a roxinha. A nossa roxinha, ela trabalha esse tema relacionado com morte, com vida, com doente, com hospital, com doente grave, com contactante, com o tema da morte. Olha, a morte pode te pegar. É exatamente o que aconteceu e está acontecendo. Inúmeras pessoas não querem sair de casa, têm medos e medos, o medo tanto da morte, do morrer, de perder familiares, todo esse tema morte, que ficou como uma tônica nesse período, né? Olha, a imprensa mostrando, morreram tantas pessoas, tantas pessoas. Então, fica isso assim de uma maneira muito marcada. Então, essa flor pequenininha, no meio dessas pétalas aqui arroxeadas, elas realmente modificam esse padrão energético apresentado pela pessoa. As incertezas e preocupações, tempo de aflição e angústia. Quando você não sabe como você vai agir, realmente você fica preocupado. E o fato das pessoas terem sido confinadas em casa ou orientadas a ficarem em casa, as pessoas desenvolveram uma preocupação excessiva com tudo. Tinha que limpar a compra de supermercado, tinha que pôr máscara, tinha que usar a máscara, ver quem que ia fazer a compra, quem que não ia, chegava, se limpava o sapato, se tirava o sapato, se podia usar, se não podia. Esse estado de preocupação excessiva, a gente usou a momórdica, que é a flor, o melãozinho de São Caetano, né? Aqui tem o melãozinho. E são esses pensamentos persistentes, fortemente aderidos, que enroscam, né? É exatamente aquela característica do cerrado. Então, para devolver a paz, porque com a paz você é capaz, então, de conseguir assim, retomar, né, o seu raciocínio, porque isso dificulta muito. A outra foi a gema de ouro. A gema de ouro é uma flor lá do cerrado também, é uma acácia. Ela é aquela tristeza aflita.
É tristeza misturada com medo, é sensação de que nada de bom vai acontecer, que tem uma coisa, um monstro que vai acontecer, é uma impotência à relação, exatamente aquilo que a Andréa descreveu, é uma impotência em relação ao presente, né? E isso traz uma... Antigamente, a gente usava muito essa essência para as pessoas que tinham filhos drogaditos, que eles saíam de casa, não sabia que hora ia chegar, era essa agitação, essa tristeza. Mas agora ficou muito comum para as pessoas que vivenciam esse tempo, então, de apreensão. A comunicação foi uma coisa extremamente truncada. Olha, eu, em toda a minha vida, nunca tinha visto assim, informações contraditórias. Eu, dentro da universidade, eu sou virologista, então, pessoas falando absurdos na mídia, contando os mortos todos os dias, gráficos daqui, gráficos dali, uma falação, palpite, fofoca, todo mundo se tornou especialista, todo mundo falando o que deve, o que não deve fazer, e tampando a boca dos cientistas mesmos, e uma coisa muito louca. Então, a gente foi buscar a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, ela trata exatamente as emoções geradas pelos meios de comunicação. E o pânico, certo? Ela tem quase que um efeito exorcizante, de conscientização, então, da negatividade. E ver, né, a sensação de que, assim, olha, o que é real, o que não é real, o que eu preciso me preocupar? Olha, se essa notícia está repetindo demais. Então, fechar um pouco, desligar um pouco a televisão para pensar em coisas mais importantes, entendeu? Então, fazer algum trabalho, alguma coisa, ou seja, eliminar esse pânico que veio de fora, né? Com um sentido, assim, a meu ver, sem sentido, né? O Joá Bravo também. O Joá Bravo, a folha dele é cheia de espinho. Então, ele trabalha essa comunicação maldosa, sabe? Essa fofoca maldosa, um prazer sádico de ver a pessoa sofrer. Então, eu comunico uma coisa não para trazer coisas boas. Se você liga a televisão, escorre sangue, entendeu? Então, não tem assim uma coisa boa naquela comunicação. Tem um orgulho, uma prepotência, brigas, conflitos de interesses de N origens, entendeu? Então, a gente usou muito essa flor. Outra característica seria a resistência à mudança e criação de novos hábitos. Tanto os novos hábitos de proteção, certo? De uso de máscara, de prestar atenção se eu estou falando muito perto, se eu estou cuspindo na pessoa, se eu posso estar contaminado e contaminar a pessoa, quanto do isolamento e a depressão causado por esses novos hábitos. Então, aí a gente buscou o Angico do Cerrado. O Angico do Cerrado, ele cresce no meio de pedras. Faz a dissolução de situações petrificadas, endurecidas. Isso aconteceu com todo mundo? Não, mas muitos idosos tiveram muita dificuldade de adquirir novos hábitos. A gente viu vídeos da Itália que os velhinhos queriam sair, sabe assim? Então, dificuldade de mudar os hábitos, porque teve que mudar de ponta cabeça, tá? E traz também uma abertura, né? Momentos, né? Quando as pedras do caminho são muitas, então a gente tem que desviar, transpor, dissolver aquela situação, ver o que a gente pode fazer. Além do angico do cerrado, a murta. A murta é uma flor que ela pode até florescer depois de muita idade, ela permite você mudar, a adaptabilidade, ela traz essa modificação, ou seja, ela restaura a crença que a mudança é para melhor, né? Então, isso era uma coisa que a gente tinha de muita necessidade, né? Você saber que essa mudança, isso que a gente estava fazendo agora, seria para uma melhoria no futuro e para o bem de toda uma coletividade. A monstera foi uma flor que a gente usou também nas consequências do isolamento, porque
Tiveram pessoas que perderam mobilidade, que, além de perder os entes queridos, ficaram com muito medo. Então, os maus efeitos do isolamento, a gente tratou com a Monstera. A Monstera, antes, a gente usava para pessoas reclusas que tinham medo de sair de casa, tal, mas agora a gente usou pelas consequências do isolamento. Outra coisa que a gente viu em termos de crise é o respeito ao ritmo da vida. Como as marés, elas têm um ritmo, o sol tem um ritmo, a lua, as estrelas, nós temos tempos ruins e tempos bons, tempos de construção e desconstrução, e tudo isso requer paciência. Nós não mandamos absolutamente nada. E isso a gente traz o lírio vermelho. O lírio vermelho é aquela flor que nos ensina a ficar sentadinho na beira do caminho e esperar o tempo passar, porque você não tem nada para fazer. Então, você tem que ter paciência, ficar ali, tolerante, resignado, diante do inevitável, certo? Mesmo que você faça a sua parte, tem uma parte macrocósmica que você não vai dar conta. Então, esse lírio vermelho, ele traz essa serenidade, de você ter noção da sua pequenez e que você não pode fazer. Você é um beija-flor, que é o símbolo do nosso sistema, um beija-flor que vai fazer o seu papel nesse movimento do planeta. O ipê branco também, que traz, além da serenidade, a esperança, a leveza, cicatriza aquelas mágoas, aqueles recalques, aquelas coisas todas que a gente passa, seja porque perdeu alguém, ou seja por medo de perder alguém, o ipê branco traz essa leveza, de dar o tempo das marés, né? Tem até uma música que se chama Time Tide, né? Então, a maré vai, a maré vem. A maré tem vazante, a maré crescente, a maré cheia, a maré baixa, e assim vai. Crises e suas providências. Nós temos que tomar providências em relação à nossa sobrevivência. Ao mesmo tempo que ter paciência e serenidade, a gente tem que decidir, tem que ter uma urgência em saber onde é o lugar mais frágil, corrigir a rota, reaprender e desapegar, organizar e remanejar, aprender a trabalhar em conjunto, reaprender novas técnicas e novos caminhos, escutar a voz de Deus. Nós não podemos ficar paradinho, certo? Então, nós estamos em crise, temos que não ter medo, ter serenidade, ter tudo aquilo que a gente já falou, mas a gente precisa aprender a dar solução. Então, quais são as atitudes e providências para essa sobrevivência? Então, aí temos o ipê amarelo, que favorece a autocura, certo? É essa energia toda dessa flor maravilhosa do ipê amarelo que restaura os nossos corpos energéticos para que a gente vá à luta. Porque a gente, para ir à luta, precisa de energia. O lírio azul, criatividade, porque eu preciso descobrir qual o meu caminho. O que eu vou fazer agora? Se eu tenho que mudar o paradigma, eu estou em novos tempos, eu não posso ficar chorando porque vai acontecer. Não, eu tenho que me reinventar nesse período de crise. Só assim, o ser humano é extremamente adaptável. Então, o lírio azul é aquele que ele sobe, cresce, floresce, mergulha na terra e refloresce. Então, ele traz a criatividade de buscar novos caminhos. Usamos muito essa flor nesse período. Urgência para saber o que é mais frágil para poder tomar a melhor decisão. Aí, primeiro, tomar a decisão, não procrastinar. É o jacarandá. Ele faz finalizar aquela ideia, aquele projeto, aquele trabalho. Quanta gente acabou, eu principalmente, acabando de escrever livros que estavam meio parados, fizemos muita coisa pela falta de tempo no tempo que nos foi dado para ficar em casa, certo? Então, o jacarandá traz essa coisa de tratar esse desejo de perfeição nas atitudes que demoram as ideias a acontecer, certo?
Corrigir rota, reaprender e desapegar, organizar e remanejar. É a aroeira. A aroeira é uma flor da perseverança. A aroeira floresce cada 50 anos. Então, ela é objetiva, ela é tenaz, ela é séria, ela é responsável. Ela traz tudo isso no sentido de nos ajudar. Trabalha para a família, para a comunidade. Então, ela traz essa energia para você ir à luta. Trabalhar em conjunto, né? Porque também não adianta trabalhar e brigar. Lucidez, rapidez, eficácia, confraternização, equilíbrio, desenvolve o equilíbrio, a união forte, aceitando as diferenças de um e outro. Reaprender novas técnicas, novos tempos e novas técnicas. Então, os idosos tiveram que aprender informática, aprender a entrar no WhatsApp, aprender a fazer coisas, aprender coisas novas. Muitos homens aprenderam a lavar louça, aprenderam a cozinhar, certo? Então, reaprender novas técnicas. O que é bom para mim? O que eu nunca tive tempo de fazer e que eu preciso aprender? E temos que vencer, procurar onde aprender essas novas técnicas. E aí a flor da mutação. A mutação é o hibisco mutabilis, que ele, de manhã, ele é branquinho, depois, ao longo do dia, ele fica cor-de-rosa, e à noite ele já está sequinho, cor de vinho. Então, são as transformações rápidas que nós vivemos nesse período. É uma flor que favorece esses processos regenerativos, de degenerativos ou estagnados, sublimando sentimentos amorosos em amizade fraterna. Escutar a voz da natureza, escutar o eu interior, ou escutar a voz de Deus, cada um que sabe. A boca de leão faz isso. Aquilo que você quer ficar quieto por medo de causar discussão, resgata essa habilidade do falar com segurança, traz autoridade e sabedoria no falar. A chuva de prata, a sabedoria do momento certo, para quem é certo, o que precisa ser feito. Ela desenvolve esse sentimento de sabedoria, trazendo, então, leveza para tornar a caminhada mais leve. E a camélia? A camélia é a flor do plano espiritual. Ela trata o amor incondicional e ela facilita esse processo de ligação e conexão angélica, elevando, então, a nossa vibração espiritual. Eu sempre uso em quase todos os meus buquês de flores de terapia floral, eu uso a camélia para encerrar. Eu acho ela essencial para a nossa vida nesse planeta. Deixo aqui, então, uma frase da Madre Teresa de Calcutá. A crise é o chamado a simplificar para sobreviver. Nos tempos de tranquilidade, dedique-se ao lazer para repor as energias para os tempos difíceis. E tem também, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, 1-2. Obrigada. Gostaríamos que vocês entrassem em nosso site, www.floraisagnes.com.br, e vissem um pouquinho de cada flor do nosso sistema. Nós temos os florais de rosa, nós temos as flores compostas, temos os florais ambientais, e o último nosso xodózinho é o Pet Zen, é para os nossos pets. Tá? Foi uma grande satisfação estar aqui para participar desse congresso, dessa jornada, e fazia tempo que eu não participava, estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Eu agradeço também pela participação e aguardamos vocês no nosso site para dar uma olhada nessas essências que a doutora Gelsi falou e em todas as outras que nós temos também. Muito obrigada.
Bom, eu não sei onde eu paro. Encerrar, encerrar a reunião para todos. Tudo bem? Quantos minutos deu? Nossa,